Olá, graça e a paz, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí mais uma vez ao nosso canal, Gustavo Marques, Cristo e o Reino. E como eu havia comentado, irmãos, nós vamos dar sequência a esse assunto tão maravilhoso, falando sobre esse lugar e o ambiente. Como falamos no primeiro vídeo, o nosso problema, irmãos, não é o lugar, mas é o ambiente em que decidimos viver a nossa vida. E não é à toa que o Senhor Jesus nos preparou um lugar. Por meio do seu sacrifício, a obra da cruz, Ele nos preparou um lugar conforme o apóstolo Paulo descreve na carta aos Efésios, a famosa carta aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 6, nós vamos ler aqui, tá bom? Efésios 2, eu apenas quero salientar que eu posicionei hoje aí para pegar o visual aqui um pouquinho da nossa cidade, a cidade de Suzano, uma cidade abençoada, uma cidade maravilhosa, e eu senti no meu espírito de compartilhar um pouquinho. Eu amo Suzano, amo essa cidade, o lugar que Deus tem nos estabelecido para viver o reino de Deus, tá bom? Então curte aí um pouquinho do visual da cidade de Suzano. Efésios capítulo 2, no versículo 6, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez, não é fará, mas é nos fez no passado, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É muito importante, irmãos, nós entendermos esse nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, juntamente com Ele, com Cristo. Porque essa posição que Deus nos estabeleceu em Cristo aponta para duas coisas, irmãos, muito importantes, que isso sirva para a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a sua vida familiar em Cristo. Essa posição de estarmos assentados com Cristo indica duas coisas: descanso, uma posição de descanso, assentado, como eu estou aqui nessa cadeira agora aqui gravando esse vídeo, numa posição de descanso. Deus nos posicionou em Cristo numa posição de descanso, nele, em Cristo. Eu saliento que isso só é possível em Cristo. E o segundo detalhe é a posição de governo. Então, estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, e essa é a posição que Deus preparou para a igreja, para mim, para você, para nossa casa, para nossa família, para nossa comunidade de fé. Estar assentado com Cristo nos lugares celestiais aponta para essas duas verdades: descanso e governo. Descanso e governo. Essa é a realidade de estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Aí nós vamos compreender um pouquinho mais por que quando Jesus veio, como homem, o Deus homem Jesus de Nazaré, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a vossa alma. Então, isso é extremamente importante nós atentarmos, irmãos, porque esse lugar foi preparado por Cristo na cruz. Quando ele ali vence a morte, vence o pecado, vence os principados e potestades e nos posiciona nesse lugar com ele, em Cristo. Agora, eu quero ler um outro texto, irmãos, que se encontra no livro de João. Nós vamos entender também um pouquinho mais essa passagem de João, comparando ela, linkando ela, conectando ela com Efésios 2:6. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, é uma oração desse sumo sacerdote
chamado Cristo Jesus, ele vai dizer assim, lá a partir do versículo 21, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, aleluias, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. O versículo 24, irmãos, é um versículo que nós temos que conectar ele, é claro que com o entendimento no Espírito, com uma mente espiritual, a mente de Cristo. Olha o que diz o 24, na oração que Jesus fez antes da cruz, uma oração antes dele ser crucificado. Ele diz no 24, Pai, a minha vontade. Isso aqui é raro, irmãos, nós encontrar na Bíblia. Jesus falando da sua vontade. Por quê? Ele veio com um objetivo único de fazer a vontade do Pai, não a dele. João 4,34. Uma comida tenho para comer, que vós ainda não conheceis, que é fazer a vontade do meu Pai. Jesus veio fazer a vontade de Deus, Pai, e não a dele. Por isso que eu digo que esse momento aqui é um momento raro, porque é um momento onde Jesus vai expressar, vai externar, tirar de dentro do coração dele e falar com o Pai. No versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste. Que coisa linda! Então, Jesus está dizendo, Pai, eu quero, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. A igreja, irmãos, nós, eu, você. E aí, quando ele vai para a cruz e prepara o lugar para nós, é esse lugar eterno, é esse lugar celestial. Não é apenas, não diz respeito apenas de um lugar geográfico, mas de um ambiente de glória nele. De um ambiente de glória nele, irmãos. Que coisa fantástica para nós. O desejo, a vontade de Deus para mim e para você é que nós estejamos nesse ambiente de glória. Vivamos a nossa vida nesse ambiente de glória, irmãos. Uma coisa muito importante, irmãos, que nós não podemos esquecer. Quando nós estamos nesse ambiente de glória, as circunstâncias, nós conseguimos nos sobressair sobre essas circunstâncias. Nós conseguimos superá-las, não porque nós estamos as ignorando, mas porque habitamos num lugar muito acima dessas circunstâncias. Nós deixamos de ser pessoas circunstanciais. As circunstâncias não nos abalam mais. Não é isso o que diz o livro de Hebreus? Vou ler aqui. Hebreus, capítulo 12, diz assim, versículo 27 e 28. Ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós, você recebeu em você um reino. Olha só o que diz. Recebendo em nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Esse que é o grande detalhe, irmãos, de viver não preso a um lugar, discernindo que não é, o meu problema não é o lugar que eu habito, o problema não é o lugar onde eu estou, geograficamente falando, mas o problema é o ambiente que eu decido viver.
E quando nós decidimos viver e crer nesse ambiente que Jesus preparou, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo, posição de descanso e governo. Aí, esse entendimento desse reino inabalável. Até há uma canção da ministra de louvor, que é uma bênção, a Nívia Soares, não seremos abalados. Depois, se você puder escutar esse louvor, escute. Não seremos abalados. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Não seremos abalados. Por quê? Porque somos fortes? Porque estudamos teologia? Não. Porque compreendemos pela revelação do Espírito nas Escrituras que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Aleluias! Para finalizar esse vídeo, que nós vamos dar sequência na semana que vem. Observe uma coisa. Vou falar com calma para que você entenda. No sacerdócio levítico, no sacerdócio da antiga aliança, da ordem de Arão, dos filhos de Arão, que era uma figura do sacerdócio de Cristo na nova aliança. Nesse sacerdócio da antiga aliança, os sacerdotes ministravam sempre por causa do pecado. Era uma ministração que não tinha fim. Era uma ministração cansativa. Eles entravam para ministrar no tabernáculo e eles não se assentavam em momento algum. E nós acabamos de ler que o sacerdócio de Cristo Jesus na nova aliança, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, eu tenho no meu canal o assunto sobre o reino de sacerdotes. Depois, se você quiser assistir, assista e compartilhe. Tem no meu canal aí, é só procurar na playlist. No sacerdócio da nova aliança, irmãos, desse sumo sacerdote que ofereceu-se como ele mesmo, como sacrifício por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, uma vez só, diz o autor de Hebreus, ele se oferece e está resolvido o problema do pecado, irmãos. E aí esse sumo sacerdote penetra os mais altos céus e agora ele não está em pé, ele está assentado à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Há uma diferença gritante do sacerdócio da antiga aliança para o sacerdócio da nova aliança em Cristo. O sacerdócio da antiga aliança, segundo a ordem de Arão, a ordem de Levi, por causa do pecado, porque era imperfeito aquele sacerdócio, ele era ininterrupto, sempre oferecendo sacrifícios. E por isso, o sumo sacerdote e os sacerdotes ministravam em pé. Na nova aliança, Efésios 2:6, que foi o texto que eu li aqui no início, Cristo, o sumo sacerdote, e nós, a igreja sacerdotal, composta por sacerdotes, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Descanso e governo. Aleluias! Espero que você tenha compreendido essa minha explicação sobre essa diferença de sacerdócio. Nós estamos no sacerdócio da nova aliança em Cristo, numa posição nos lugares celestiais, que é o lugar que Cristo disse para o Pai: Pai, e essa é a minha vontade, que aonde eu estiver, eles estejam comigo. E isso se cumpriu na cruz. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo na semana que vem, a parte 3. Deus abençoe.